Senhores, aconteceu algo inacreditável. Professor, isto é mesmo um aeroporto? Parece o próprio paraíso. Estas foram as primeiras palavras trêmulas, carregadas de um misto de exaustão e deslumbramento, sussurradas por Som Pisetti, um professor aposentado de 78 anos vindo da zona rural de Siem Reap, Camboja. Ele estava parado no saguão monumental do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O ar-condicionado gelado secava o suor de dias de tensão, e a luz do sol tropical atravessava as gigantescas paredes de vidro, banhando o chão de granito polido. Vocês conseguem imaginar? 12 professores aposentados, sobreviventes do inferno do regime de Pol Pot, que sustentam seus netos com uma renda mensal que não chega a R$300, envolvidos em um incidente internacional durante sua primeira viagem ao exterior. Eles que perderam famílias na guerra civil, que viram suas escolas queimadas e ainda assim persistiram ensinando crianças a ler sob a sombra das árvores, disseram a seguinte frase durante suas 48 horas em solo brasileiro: Deus nos guiou até o Brasil. Precisamos levar essa riqueza humana que vimos com nossos próprios olhos para as crianças da nossa aldeia. As palavras de Chai Sokeya, ex-diretor de escola primária de 75 anos, abalaram o Ministério da Educação do Camboja e viraram manchete nos jornais de Phnom Penh. O que eles viram na selva de pedra de São Paulo? O que tocou a alma desses idosos humildes no meio da maior metrópole da América do Sul? Esta é a crônica de um milagre de 48 horas. Uma história narrada por mim, Shen Zimin, intérprete de uma escola de língua chinesa local, que vive em Siem Reap há 8 anos e que teve a honra de acompanhar essa odisseia. Mas antes de começarmos, peço que respirem fundo e preparem o coração. Esta não é apenas uma história de viagem. É uma história sobre a alma brasileira. A origem desta saga remonta a 3 anos atrás, na pequena e poeirenta aldeia de Prasat, nos arredores de Siem Reap. Som Pisetti, professor há 50 anos, recebeu a notícia de que seu neto, Somnan, iria se casar em Toronto, no Canadá. Somnan foi criado pelo avô, estudou à luz de velas e com bolsas de estudo, formou-se em uma universidade canadense. Eu já tenho 78 anos, disse o professor Pisetti, com a voz embargada segurando a carta do neto. Talvez eu não dure muito mais. Meu único desejo final é ver o casamento do meu menino. A aldeia inteira se comoveu. Começaram vaquinhas, venderam galinhas, economizaram cada centavo. Mas as passagens para o Canadá custavam uma fortuna, algo em torno de 15 a 20 mil reais, uma quantia astronômica para quem vive com menos de R$300 por mês. Foi então que a solidariedade, aquela força bruta que une os professores rurais, se manifestou. O professor Pisetti vai se sentir muito sozinho indo para o outro lado do mundo, disse Chai Sokeya, de 75 anos. Nós vamos juntos, decidiu Chandara, de 70 anos. E assim os 12 professores mais respeitados da região, incluindo a professora Sopa, de 69 anos, quebraram seus porquinhos, sacaram suas economias de uma vida inteira de trabalho árduo e decidiram embarcar na primeira viagem internacional de suas vidas. Eu, Shen Zimin, fui convidado para ser o guia e intérprete. Para idosos que nunca haviam pisado fora de sua província, voar direto para o Canadá seria brutal. Pensei em fazer uma escala talvez na Ásia, mas a rota mais barata encontrada envolvia conexões complexas. Em 15 de outubro de 2023, deixamos o aeroporto de Phnom Penh. O destino da conexão era Bangkok. Os professores estavam tensos, segurando seus passaportes como se fossem relíquias sagradas. Mesmo que eu morra no céu, disse Pisetti, olhando pela janela do avião, se ouvir meu neto, estarei satisfeito. O voo até a Tailândia foi tranquilo. O professor Chandara chorou ao ver as nuvens de cima. Ensinei geografia por 50 anos. Nunca imaginei que veria a Terra do ponto de vista dos pássaros. Mas ao aterrissarmos no aeroporto Suvarnabhumi, em Bangkok, o pesadelo começou. Sirenes, luzes vermelhas girando. Um anúncio urgente ecoou pelos alto-falantes em tailandês, inglês e chinês. Golpe de Estado. Instabilidade política severa. O espaço aéreo estava sendo fechado. Voos cancelados. O aeroporto cercado. Ficamos presos. O medo nos olhos da professora Sopa era palpável. Vai começar a guerra de novo? Ela perguntou com a voz trêmula. As memórias do Khmer Vermelho, dos campos de extermínio, voltaram com força total. O trauma da guerra nunca dorme, apenas cochila.
Corremos para o balcão de conexões internacionais. O caos reinava. Gritos, empurrões, gente chorando. Um funcionário da companhia aérea, suando frio, nos deu uma única opção de rota segura para sair dali imediatamente antes do bloqueio total. Um voo de emergência que faria uma longa conexão na América do Sul antes de subir para a América do Norte. Onde? Perguntaram os professores. Brasil. São Paulo, eu traduzi. Eles se entreolharam. Para eles, o Brasil era um conceito vago. Futebol? Café? Uma terra distante e exótica. Mas não havia escolha. Embarcamos no voo, exaustos, amedrontados. No avião, o professor Pizzetti segurou meu braço. Senhor Shen, ficaremos bem? Os brasileiros. Eles vão nos aceitar? Somos velhos pobres, não falamos a língua. Eu também estava inseguro. Aterrissamos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 23 horas. A viagem foi longa, massacrante para os corpos frágeis daqueles idosos. Quando a porta do avião se abriu, o calor úmido e vibrante do Brasil nos atingiu, misturado com o cheiro inconfundível de combustível e café que pairava no ar. Entramos no terminal. E foi aí que a mágica começou. Não era apenas a limpeza. Era a vida. O aeroporto de Guarulhos não era estéril. Era pulsante. O piso brilhava, o teto alto dava uma sensação de liberdade, e as enormes paredes de vidro mostravam as luzes da cidade de Guarulhos piscando ao longe como estrelas terrestres. Professor, aqui é mesmo o aeroporto? Parece o céu, repetiu Pizzetti, boquiaberto com a modernidade que nunca vira no Camboja. Caminhávamos lentamente em direção à imigração quando ocorreu o primeiro choque cultural, o choque do afeto. Um funcionário do aeroporto, um homem moreno, forte, com um sorriso largo, viu os professores andando com dificuldade. Sem que pedíssemos nada, ele fez um sinal de rádio e em segundos, cadeiras de rodas apareceram. Mas não foi só a eficiência. Foi o toque. Ele colocou a mão no ombro do professor Pizzetti com uma naturalidade desconcertante. Vem, vovô, senta aqui. Relaxa, ele disse em português, fazendo gestos gentis. Pizzetti e a professora Monissarat, de 76 anos, sentaram-se. Na imigração, a barreira da língua parecia intransponível. Expliquei em inglês nossa situação de emergência. O oficial da Polícia Federal, ao ver o estado dos idosos, não foi burocrático. Ele pegou o telefone. 20 minutos depois, uma mulher brasileira chegou correndo. Ela ofegava um pouco, mas sorria. Suasdei. Olá, ela disse em Khmer perfeito. Os olhos dos professores quase saltaram das órbitas. Você é brasileira e fala nossa língua? Perguntou a professora Sopa incrédula. Ela riu, um riso alto e contagiante, típico do Brasil. Trabalhei com Médicos Sem Fronteiras no Camboja por 5 anos. Amo o seu país. Sejam bem-vindos ao meu. Tudo foi resolvido em 30 minutos. Vistos de trânsito, papelada, tudo. No Camboja, isso levaria dias e provavelmente suborno. Aqui foi feito com sorrisos e imagina, não foi nada. A companhia aérea nos hospedou em um hotel na região da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, para que os professores pudessem descansar adequadamente antes do voo seguinte. Um ônibus de traslado nos levou. O professor Chandara, chorando silenciosamente, perguntou: não somos ninguém importante. Somos professores de aldeia. Por que eles nos tratam como reis? Por que tanta gentileza? Chegamos ao hotel na região da Paulista a 1h da manhã. A cidade lá fora ainda rugia baixinho, uma energia elétrica no ar. A recepção do hotel foi outro choque. O recepcionista, um jovem com tatuagens nos braços, tratou os professores com uma reverência carinhosa que eu raramente vi. Boa noite, meus queridos, ele dizia. Percebendo a idade deles, ele já havia separado quartos no andar mais baixo e acessível, perto dos elevadores. No corredor, o professor Pizzetti parou, admirando o carpete impecável. Senhor Shen, este prédio acabou de ser construído? Não, professor. Tem mais de 30 anos. Como conseguem manter assim? É o respeito pelo que é de todos, ele concluiu maravilhado. Dentro do quarto, o banheiro foi a atração. A ducha higiênica, o chuveirinho ao lado do vaso sanitário, onipresente no Brasil, fascinou a professora Sopa. É um país que cuida até da higiene mais íntima com tanta praticidade, ela comentou, corando, mas impressionada. Água abundante e limpa. Que bênção! Na manhã seguinte, o café da manhã, o famoso café da manhã de hotel brasileiro, foi um espetáculo à parte. A mesa era uma explosão de cores.
mamão papaya, manga, melancia, abacaxi, pães de queijo quentinhos, bolos de milho, sucos naturais. Os garçons não apenas serviam, eles cuidavam. Um garçom percebeu que o professor Chai Sokeia tinha dificuldade em segurar a pinça do buffet. Imediatamente ele montou o prato do professor, sorrindo e perguntando por gestos: "Gosta disso? E um pãozinho de queijo?" Chai Sokeia me disse, com a boca cheia de pão de queijo: "Shen, no Camboja dizemos que respeitamos os idosos, é nossa cultura. Mas aqui eles não falam, eles fazem. Eles nos tocam, nos ajudam, nos olham nos olhos. É um respeito caloroso, não um respeito distante." Decidimos pegar o metrô para ir até o centro histórico. A estação na Avenida Paulista era um mundo subterrâneo. Na plataforma, os professores observaram algo que os chocou: as filas. Não eram perfeitas como no Japão, mas havia uma ordem. As pessoas deixavam os outros saírem antes de entrar. Mas o verdadeiro milagre aconteceu dentro do vagão. O trem estava cheio. Assim que entramos com o grupo de 12 idosos, foi como se o mar vermelho se abrisse. Jovens homens de terno, estudantes com fones de ouvido, todos se levantaram quase em uníssono. "Senta aqui, tia", disse um rapaz de boné puxando a professora Sopa gentilmente para o assento preferencial azul. Não houve cara feia. Não houve relutância. Foi automático. A professora Monissarat olhava pela janela enquanto o metrô passava por um trecho de superfície, observando a imensidão de prédios que se estendia até o horizonte, misturada com o verde das árvores. "É uma selva de pedra", ela disse. "Mas tudo funciona. Há caminhos, há estradas, há vida." Descemos na estação da Sé. A escala da catedral e a multidão na praça os assustaram no início, mas logo eles viram a beleza no caos. "Tanta gente", disse o professor Chandara. "E ninguém se esbarra com violência. É como um cardume de peixes gigante." Foi na segunda manhã, durante o café, que o susto aconteceu. A professora Monissarat, de 76 anos, levou a mão ao peito e desmaiou sobre a mesa. O silêncio caiu no salão, seguido de ação imediata. Sabíamos que ela tinha problemas cardíacos. O gerente do hotel não hesitou. Ligou para o 192, o SAMU. "Vai demorar 1 hora, como em Phnom Penh", pensou o professor Pizete, desesperado. 4 minutos. Em 4 minutos, ouvimos a sirene. Os paramédicos entraram correndo, com equipamentos que os professores só tinham visto em filmes. Eles não trataram a senhora idosa estrangeira como um estorvo. Eles a trataram como se fosse a avó deles. "Calma, querida, vamos cuidar de você", dizia a médica, enquanto eu traduzia. Fomos levados ao Hospital das Clínicas, HC, um complexo hospitalar gigantesco. A eficiência do sistema público universitário brasileiro misturada com a humanidade foi avassaladora. Exames de sangue, eletrocardiograma, raio-x. Tudo feito em menos de 1 hora. Havia tradutores, havia sorrisos, havia preocupação genuína. O diagnóstico: exaustão extrema e uma arritmia temporária. Nada grave, mas precisava de repouso e medicação. Na farmácia do hospital, o farmacêutico explicou detalhadamente, desenhando na caixa do remédio os horários, sol e lua, para que ela entendesse. "Se ela sentir qualquer coisa no Canadá, aqui está o laudo em inglês para os médicos de lá", disse o residente. Quando fomos pagar a conta dos medicamentos e de alguns procedimentos particulares que optamos por fazer para agilizar, já que éramos estrangeiros em trânsito, os professores prepararam os bolsos, esperando perder meses de salário. O valor foi irrisório comparado ao que imaginavam. "No Camboja", disse Pezete, com lágrimas nos olhos, "sem dinheiro você morre na porta do hospital. Aqui, eles salvaram a vida dela antes mesmo de perguntar se tínhamos cartão de crédito. Eles tratam a vida como sagrada." Para celebrar a recuperação, naquela noite fomos a uma churrascaria rodízio. Os professores nunca tinham visto tanta carne. Os garçons passavam com espetos de picanha à alcatra, costela. O dono do restaurante, um gaúcho grandalhão, ao saber da história veio à mesa. "Vocês são professores?" ele perguntou. "Minha mãe era professora. O que vocês fazem é sagrado." Ele mandou vir as melhores carnes, os cortes mais macios, purê de mandioca, polenta frita. Ele tratou aqueles camponeses cambojanos como dignitários estrangeiros. "Comam. O Brasil é a casa da mãe Joana, cabe todo mundo." Ele riu. Na manhã do terceiro dia, visitamos o Sesc da Avenida Paulista antes de ir ao aeroporto. Vimos a biblioteca cheia, as pessoas fazendo exercícios, à vista da cidade no mirante.
Visitamos rapidamente uma escola pública modelo na região. As crianças, ao verem os visitantes, correram para abraçar. Apesar da barreira da língua, as crianças brasileiras ensinavam gestos de joia e toca aqui. Os professores ensinaram a saudação Sampia mãos juntas. As crianças fizeram desenhos e dobraduras de papel para dar de presente. Professor Xandara chorou copiosamente na sala de aula. Nossa escola não tem nem cadeiras direito. Aqui, essas crianças têm luz, livros, alegria. Mas o mais importante é que elas não têm medo. Elas são livres. No ônibus de volta para Guarulhos, o silêncio era profundo. Esses dias mudaram nossas vidas, disse o professor Pizzetti. Aprendemos que a riqueza não é apenas dinheiro. A riqueza do Brasil é o coração. É a capacidade de abraçar o estranho. É a infraestrutura que serve ao fraco, não só ao forte. No portão de embarque, um funcionário da Latam perguntou: gostaram do Brasil? Moni Sarati, já recuperada, segurou as mãos dele. Temos quase 80 anos. Estamos no fim da vida. Mas Deus nos trouxe aqui para ver que o mundo pode ser bom. O Brasil é lindo, mas os brasileiros são a verdadeira obra de arte. Eles voaram para o Canadá, viram um casamento, choraram de alegria. Mas a verdadeira história aconteceu quando voltaram para a aldeia de Prasat. A mídia cambojana esperava por eles. A manchete do Phnom Penh Post foi: o que os professores rurais descobriram na América do Sul. O professor Pizzetti discursou para o Ministério da Educação. Achávamos que ser rico era ter ouro. Mas no Brasil, vimos que ser rico é ter uma sociedade que cuida. Onde o jovem dá o lugar ao velho no trem. Onde a ambulância chega para o pobre e para o rico. Onde o estranho é tratado como amigo. A aldeia de Prasat mudou. Inspirados pelo relato, os jovens começaram a limpar as ruas, como em São Paulo. Diziam, embora São Paulo tenha seus problemas, na memória deles, era impecável. Construíram rampas de madeira para os idosos na casa comunitária. Criaram um código de empatia baseados no que chamaram de jeito brasileiro: acolher, sorrir, ajudar. Um ano depois, Prasat foi eleita aldeia modelo pelo governo. Hoje, o professor Pizzetti tem 79 anos. Ele planeja ir à formatura do bisneto. Vou passar pelo Brasil de novo, ele diz com um brilho nos olhos. Quero comer pão de queijo. Quero ver meus amigos brasileiros. Quero sentir aquele abraço de novo. O Brasil, com todo o seu caos, seus problemas e suas contradições, fez o que sabe fazer de melhor: acolheu. E ao fazer isso sem saber, transformou uma aldeia do outro lado do mundo. Esta é a prova de que o verdadeiro idioma internacional não é o inglês. É a empatia. E nisso, meus amigos, o Brasil é fluente.